Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. E hoje a gente está numa abertura, no mínimo, para mim, especial. Eu tenho uma fé profunda no mistério de anjo de guarda. Gosto demais da ideia dos anjos, gosto demais da ideia de que essas forças possam permear o universo, e é uma forma da gente se conectar, assim como os elementos, os elementais, são formas da gente se conectar com a grande mãe natureza, não é? E com o grande pai céu. De toda forma, a abertura de hoje está inspirada nesse portal angélico, que eu falo que é o primeiro portal dos arcanos maiores do tarô, é na carta dos enamorados, dos amantes, que a gente está concluindo como sendo o padrinho ou a inspiração dessa semana. Então, não podia deixar de trazer uma abertura que falasse de anjo, né? Já que é o primeiro que se apresenta, está lá desenhado no de Marselha, acima, né, do rapaz com as duas mulheres abaixo, com o trio abaixo, e tem uma pegada de querubim com Eros, né, porque tem lá a flechinha. Então, qual será a divindade e como é que a divindade vai me direcionar para a afetividade ou para o amor, né? Essa sempre foi uma temática muito ligada ao tarô de Marselha. E aí a gente tem no tarô da Pamela uma proposta um pouco mais inovadora, já que apareceria então o casal primordial, né? A gente pode entender como Adão e Eva, ou os dois primeiros. É, a gente tem tanto a árvore do conhecimento quanto a sarça ardente, então a gente tem representações do que seria o divino em si, inclusive no Velho Testamento. Aí a gente vai ter um grande anjo de asas, asas normalmente meio carmins ou carmesins, asas de fogo ou flamejantes, né? São asas poderosas também. E aí foge um pouco a questão de termos querubins e talvez entre um pouco a questão dos anjos que acolhem esse primeiro momento da humanidade. Eu sempre olho para esse quadro da Pamela como sendo aquilo que é possível retratar do primeiro movimento da humanidade enquanto suas duas grandes forças primordiais e o caminho da vida, né? O caminho da vida que leva lá ao monte, ao alto, leva a um outro porvir, leva a um futuro, a um crescimento da humanidade. Crescei-vos e multiplicai-vos, não é verdade? E a gente chegou no tantão que a gente tem hoje. Então, com essa pegada angélica, eu sempre tive para mim que são duas. Essa é uma carta onde muitas vezes eu tenho que me colocar, me prostrar mesmo perante uma força maior, perante algo maior, e pedir que me ilumine na escolha, me ilumine no caminho, me ilumine naquilo que sinto, para que possa ser o melhor. E eu acho que essa é a grande história dos enamorados terem se transformado na modernidade, aquilo que é uma escolha, ou o como escolher. E se a gente falar de escolha, eu acho que principalmente está ligada à escolha do de Marselha, né? No trio. Eu venho para cá ou eu vou para lá? Eu fico com a jovem e o meu futuro, fico com a velha e o meu passado, né? Então, assim, eu fico com quem? Que força? Qual é a força? Eu gosto mais do de Marselha, no sentido dos símbolos e da simbologia toda, mas não perco o meu olhar pelo Rider-Waite-Smith. Então, hoje, eu também aproveitei, já que a pegada são ângelos, não é? Eu aproveitei, me lembro muito minha mãe sempre falando, a hora do Ângelus, porque era uma hora que tocava no colégio interno dela as músicas, era o horário do coro, mais ou menos das freiras, e logo depois vinha a Ave Maria. Então, tipo, 6 da tarde, tinha um outro horário bem no pico da manhã, 6 da manhã. E, bom.
E se a gente pensar em várias práticas ao longo do tempo, o mistério de anjo de guarda está muito além da gente falar só da cristandade, não é? O mistério de anjo de guarda invadiu outros lugares, o mistério dos anjos permeou outras convicções, né? Outras religiões também, e é um mistério que, por exemplo, continua dentro da nova Umbanda. Então, assim, eu acho que ainda é o que o filme, né, dos anjos, ainda é aquela potência, ou força, ou guia, ou energia, que tem algum tipo de influência ou de amparo no caminho que a gente faz. É como se houvesse ali uma portinha na espiritualidade conectada exclusivamente a nós. Então, pode ser a nossa consciência espiritual, né, minimamente, ou aquele que guarda o nosso registro de muitas vidas, ou o registro acástico. Então, desse lugar, eu trouxe também hoje um baralho que, olha, eu fiz um esforço danado, um nó danado para conseguir trazê-lo, porque na época ele me foi apresentado por uma aluna aqui em casa, eu não o conhecia, e eu fiquei assim deslumbrada pela imagem, né? Pela composição de imagem feita pelo designer do baralho. E mais ainda por ser um baralho que tem uma frase já dentro dele, aquele baralho alto baralho, aquele baralho bom da gente jogar para gente, que já vem até com uma bordoadinha, além daquilo que eu sei das cartas. Então, é um baralho muito lindo, e é de uma autora que fez muito sucesso com vários tarôs, principalmente com essa pegada mais de anjos, de vidas e tal, e que depois vai entrar num processo todo pessoal de dificuldade, e hoje em dia ela nega tudo isso, é como se ela tivesse abandonado, né, por convicções outras também. Então, de qualquer forma, o baralho é bacanérrimo. Então, para quem não conhece, eu vou estar abrindo aqui depois na mesa e vocês vão conhecer o baralho que se chama o Tarô dos Ângelos, de Ángeles. Eu tenho a versão em espanhol. Essa minha aluna trouxe o dela de Portugal, né? Mas eu não tinha ninguém em Portugal, então, como eu tenho uma amiga querida e irmã lá na Espanha, a gente consegue, né? Quer dizer, passar por lá, a gente dá um jeitinho. Que é da Doreen Virtue, e do Hadley Valentine. Dois esotéricos americanos, né, durante bastante tempo, e o trabalho primoroso desse designer, que é o Steve A. Roberts, do Fantasy Graphic, né, que tem um estúdio, então, de criação gráfica. Muito lindo. Nós vamos ver juntos. Também, só para trazer essa pegada, eu não sei nem se eu sequer fiz um unboxing, né, desse tarô. Ele tá tão guardadinho assim, guardo ele a sete chavinhas, eu uso só muito quando eu muito preciso, sabe? Maior amor por ele. É outro assim dos meus queridos. Tem umas turmas que a gente fica pegada, né, não? Então vamos dar uma olhadinha. Olha, você que está chegando aqui agora, seja bem-vindo e aproveita para se inscrever no canal logo aqui embaixo. E para você que vem acompanhando, junto com quem está chegando agora, aquele joinha e o compartilhar desse vídeo ajuda demais ao canal chegar mais adiante com o seu projeto do 365. Além disso, se você quiser ficar um pouco mais próximo para conversar de tarô, falar de tarô, né, fuçar tarô, tratar um com o outro, tem um grupo muito animado de tarotistas, de taromantes, né, de simpatizantes do tarô, no grupo do 365 do WhatsApp, cujo link está aqui embaixo ou no alto do meu canal. Segue lá agora que é para não esquecer. Além do que, no final de agosto, eu vou estar fazendo de novo sorteios das aberturas aqui do 365 para quem tiver por lá. E olha que você pode, então, conseguir uma jogada só para você. Vamos lá? Vamos seguir? Então, bora, te vejo do outro lado. Então, no 365 de hoje, na abertura, né, 229, a gente tem
uma pegada toda diferente, que é o anjo da presença. No anjo da presença, vamos pensar o seguinte: como é que a gente faz para acessar proteção, inspiração espiritual para as minhas decisões? Né? Como é que eu me conecto? E normalmente eu falo que por que, que é um portal angélico e por que, que eu considero importante? Porque você pode acessar por esse arcano, né, o universo angélico. É um arcano que te permite fazer conexão com o campo, com o espiritual, né, de alguma forma, com o invisível, e pode acolher as tuas questões e as tuas necessidades. Então, hoje é dia de silenciar a mente e abrir o coração. Imagine um espaço sagrado ao seu redor, com uma luz suave, calma profunda e um guia amoroso presente. Esse sprite revela quem caminha ao seu lado, com que mensagem deseja entregar e como você pode nutrir essa conexão para que ela seja viva e transformadora. Bora jogar? Então, assim, vamos trazer aí os cadernos, diários de bordo, né, os anotadores, e bora que a gente tem um pouquinho para anotar. Continuamos com a abertura de 6 cartas, onde a carta 1 é quem ou o que me protege. Revela a força espiritual, ancestral, arquetípica ou energética que atua como guardiã neste momento da minha vida. Na carta 2, mensagem desse guia ou força. Qual é a palavra, conselho ou alerta que essa presença deseja que eu ouça agora? É o núcleo do recado para as minhas escolhas. Na carta 3, atitude que fortalece a conexão. A prática concreta que me aproxima dessa proteção. Aqui está a chave para o vínculo, né? Para o vínculo se manter vivo, não apagar a chama. Carta 4, atitude que enfraquece a conexão, o que, que eu preciso evitar para não perder essa sintonia. Na carta 5, a bênção já recebida, aquilo que já foi concedido e que às vezes até esqueço de reconhecer ou não percebo. Carta 6, agradecimento e manutenção do vínculo, a forma mais bonita e simples de dizer obrigada e continuar recebendo essa luz. A proteção cresce quando é reconhecida. Honre o invisível, ele se tornará visível para você. Então, vamos seguir lá para a mesa? Vejam que é uma abertura simples, né? As 4 cartas, o 5 e o 6 nas duas laterais. Então, com relação à mandala, a gente está trabalhando com mandala simples nessas semanas, caminhando dessa forma, né? Nós vamos tornar mais rebuscado lá para diante. Bom, chegando para cá, a gente vai agora compartilhar com a mesa, e aí eu compartilho com vocês não só o jogo, né, a abertura, quanto esse baralho especial. E, enfim, chegamos aqui na mesa e chegamos para esse belíssimo baralho, El Tarot de Los Angeles, Doreen Virtue e Hadley Valentine. É um baralho que dá vontade, eu vou fazer um unboxing, porque eu acho que eu não fiz, tá? De toda forma, é muito bonito e muito interessante, com rigor de muitos detalhes, cada um dos desenhos, não é, dos arcanos, como a estrela, que é justamente quem encabeça a caixa, não é? Um arcano bem especial. Todos são alados, todos são anjos, apenas transformando o arcano na sua origem para a versão com asas, coloquemos assim, né, como o arcano da força, que ganha um tigre. Enfim, é belíssimo. De toda forma, em termos de imagem, é belíssimo. E aí ele tem essa pegada embaixo, né, que a gente vai ver hoje na abertura de hoje, está em espanhol, como aqui na Liberação, na carta 13, no Arcano da Morte, né, vira o arcanjo Azrael, então ela também consegue colocar um anjo para cada um, né? O estudo deles traz para isso. Una etapa a una situación ha regado a su desenlace. Transformação espiritual ha regado a hora de passar a outra coisa. Então, assim, dentro desse olhar, é como se você conversasse com a própria carta, o que é bem legal quando você está fazendo alto tarô, como eu tenho feito. Então, aqui estão os maiores, o livreto, a caixinha, vou tirar aquilo que não serve para agora,
e vamos ficar com os arcanos, não é? Ele é super luxo, né, gente? Ó, dourado nas laterais, né? Caixa grande, cartas grandes, ó, tamanho da minha mão, né? Carta grande. Então, bem espaçosa, mas eu acho que cabe de 6 ainda, por isso que eu achei bem significativo tirar do ostracismo, tirar da gaveta e trazer para a nossa abertura de hoje. Bom, antes de tudo, a pergunta que também não quer calar é a história do, bom, você fez o seu dever de casa? Tá aí com o seu diário, né? Do tipo, printa a tela também, mas faz o teu diário com a tua abertura. Então, vamos lá. São 6 cartinhas. Eu vou perguntar de esquema europeu, que a gente está falando de anjo, né, gente? A gente está falando de. Mas tem nos menores também. Olha que lindeza. Então, quem ou que me protege neste momento? Tá aqui, ó. Que ou que me protege nesse momento. A gente põe aqui bem no topinho. Não é a mensagem que esse guia quer me passar. É essa daqui. Aí, a atitude que fortalece a conexão, que é o lado positivo. Então, assim, isso aqui fortalece. Aí nós vamos ter que jogar, eu vou fazer assim, ó, o 3 fortalece lá em cima. A 4 eu vou mudar por causa da mesa, né? A atitude que enfraquece é o que não ajuda. Então aqui a gente tem uma negativa. E por final, a gente tem as 2 cartas, a bênção que eu já recebi e o agradecimento para manutenção do vínculo. Pronto, temos 6 cartas abertas, tiro as maiores da frente e a gente vai pedir para as menores também trazerem um complemento. Vou puxar um por, tá? Então, voltando lá para a história do 1, não é? Do 1 no sentido de ser quem ou que me protege. Do 2, a mensagem desse guia. Estão todos invertidos aqui. A atitude que fortalece a conexão está na 3, então aqui é a boa força. E a atitude que enfraquece está na 4, é a má força. Aí a gente tem a bênção que já recebi e a gente tem os agradecimentos e a manutenção. Vamos olhar para isso juntos? Olha lá. Então, nós vamos olhar um pouquinho por uma visão de um tarô temático, que é um tarô dos anjos, da Doreen Virtue, mas que mantém a estrutura tradicional do tarô. 22 arcanos maiores e 56 menores, tá? Então, alguns tarôs temáticos, eles são interessantes porque você já sabe a base e principalmente quando ele não corrompe a conversa, né? Quando não entra numa outra estrutura. Então, quem ou quem me protege hoje? A unidade, o Papa, o arcanjo Sandalfon e também aquilo que o próprio Papa, nos arcanos, sempre representa a conexão com o meu eu superior, com o meu guia, com o meu mestre, com aquele que eu entendo que são os meus mestres até, né, aqueles que me guiaram até aqui. A frase diz: pontos de vista ou métodos de inspiração tradicional, organismos espirituais, né? Então, espirituais. Encontra a tus mentores, então encontro com os meus mentores. E comprása-te, né? Fica bem com os amigos que também compartilham suas ideias. Aí, 365. Essa é a ideia do 365 do WhatsApp, da gente compartilhar aquilo que a gente tem de ideias sobre o tarô. Né? Esse é o compartilhamento que a gente está propondo lá no 365, aberturas do WhatsApp. E o 10 de fogo. Olha que anjo também enorme aqui, uma figura angélica de asas grandes, né? Lembrando um pouco um dragão, não é? Com um caldeirão. E aqui a gente tem a seguinte fala, porque ó, tem a cauda, é lindo o trabalho. É todo delicado, assim, parece todo pontilhado. Você está com muito trabalho, aceita a ajuda de outras pessoas. A vida está um pouco desequilibrada. Preocupações de saúde relacionadas com estresse. Então, veja, é uma visão rider, né?
bem Rider-Waite, como se tivéssemos aqui muitos bastõezinhos, muita coisa, um papa. Mas eu gosto demais de imaginar que no 10 de fogo eu também estou lidando com aquilo, né, que é a espiritualidade. Então, é uma abertura espiritual, o que está respondendo, né, que se diz ser meu guia, é um mentor, é uma figura, né, de maestria, ligado talvez ao arcanjo Sandalfon, falando da unidade e falando dessa questão do fogo, né, do máximo do fogo, do ponto alto do fogo, do esforço que muitas vezes a gente tem que fazer na nossa vida, não é? E que também precisamos soltar de vez em quando. Então, eu coloco o dragão aqui a meu favor. Mensagem desse guia para mim, nesse momento, né? Qual é a palavra de conselho? A torre, que aqui vem como 16, a experiência da vida. Ela deu uma traduzida, uma renominalização para o arcano da torre, com o arcanjo Samuel, e como se aqui, inclusive a torre é muito bonita, ela é estilizada lá no fundo, fala das experiências da vida e diz que um acontecimento importante vai irromper na minha vida, uma poderosa revelação que conduz ao movimento de mudança. Esse é o momento de desapegar das minhas ideias ou das minhas, né, daquilo que eu acho ou acredito que sei. De novo, eu peguei uma carta do fogo, 7 de fogo. Defende as suas crenças e as suas decisões. Mantenha a sua prece, mantenha o que você acredita, e escolhe as suas batalhas com cuidado. De novo, né, aqui no elemento do fogo, ela trouxe o elemento do dragão, né? Como figura, a gente tem o dragão. Então, o dragão que está aqui no 7 fala sobre o defender, né, em 7 de bastões, defender as minhas convicções, né, batalhar por aquilo que acredito, faz bastante sentido. Na posição 3, a gente tem a atitude que fortalece a conexão. Então, a gente vem para cá na terceira posição e a gente tem o eremita. Então, o anjo aqui é o Raziel. Tome tempo para, né, do tipo, separe um tempo para meditar. A ensinança é aprendizagem espiritual e autodescobrimento. Então, tudo aquilo que me levar pelo mundo do eremita é aquilo que fortalece a minha conexão. O silenciar, um pouco a busca individual, meus momentos de silêncio, não é? Isso tudo me coloca mais à disposição da divindade, né? E a gente tem aqui o 10 do ar. Olha que carta linda, né? Para um 10 de espadas. 10 do ar. Isso é uma outra mudança. As 4 presenças, as 4 casas nobiliais são divididas pelo elemento. Então, é fogo, terra, água e ar. E com isso, os menores bem despidos de uma visão Rider-Waite-Smith. Mas mesmo assim, na hora de colocar aqui embaixo, com todos esses unicórnios, uma situação difícil pode ter um término, pode acabar. Realiza as mudanças e espera que as coisas vão melhorar. Supere uma dependência ou supere a sua dependência. Olha que legal, né? Essa é a atitude de conexão. Então vamos para o tarozão. Qual a atitude que me conecta melhor com o meu anjo ou meus guias espirituais? Vamos colocar dessa forma. O silêncio, o estudo, o recolhimento, o lugar individualizado e talvez até um pouco solitário, não é? Do eremita, junto com o 10 do ar, 10 de espadas, também com a entrega de determinadas coisas para longe do meu mental. É quando a gente se entrega algo maior e diz algo dá conta disso, porque eu não sei bem o que farei. Né? Gostei dos unicórnios, que são capazes de transmutação, transformação, renascimento. A atitude que enfraquece essa minha conexão, que atrapalha, enfraquece a imperatriz com o arcanjo Gabriel.
Então, se eu entender só pela imperatriz, né, a gente já sabe que são as coisas mundanas da vida. Então, o que que enfraquece a minha conexão com esse todo? A vida diária, né? A vaidade, as roupas, o shopping, o ir na rodoviária pegar filho, né? O levar a vida comum. Qual é o lugar perigoso quando é o negativo da imperatriz? A vaidade, o excesso de controle, uma necessidade profunda de status ou de posição. Essas são atitudes que enfraquecem a minha conexão. E aqui ela diz o seguinte: pródiga la abundância a tu ao redor. Então, é bastante, tem muita abundância, né? E é bem pródiga, bem boa ao meu redor. Haz realidade tus sueños. Sim, eu tenho conseguido realizar os meus sonhos. Cuida de los demás e de ti mesmo. Então, cuida de todos e de si mesma. Esse é um grande problema da imperatriz, a grande mãe. Né? A grande mãe está sempre cuidando de algo, de alguém, de alguma coisa, está sempre se envolvendo. Né? E veja que isso aqui é o que me atrapalha na minha conexão maior. Né? São as miudezas do dia a dia. E veio o pajem de fogo, extrovertido, criativo, confiado e travesso, que já está escrito na carta, e que fala sobre oyes hablar de um projeto de entusiasmo, que entusiasma, mostra originalidade e engenho. Então, assim, ouse, não é, falar sobre um projeto que me entusiasma. Então, mas aqui é justamente o contrário, lembra? Aqui é o lugar do isso não é bom. Então, ficar falando dos meus projetos não ajuda na conexão e ficar mostrando o tempo inteiro, talvez, uma originalidade ou até uma certa ingenuidade, também não está ajudando, né, na conexão com algo maior. Então, eu posso meio que deixar esse página mais quietinho, né? É um pouco infantil, pode ser meu lado infantil ou infantilizado que gosta de partilhar as suas histórias, né? Até para trocar ideias e tal, e que às vezes é melhor não. Bênção já recebida. Tem coisas que já estão comigo, como a grande sacerdotisa, o arcano 2, né? O arcanjo Raniel. Confia na sua intuição, seja paciente antes de passar a ação. Toma o tempo de pensar no que realmente quer. Então, aquele lugar da introspecção, né, do voltar-se para si mesma, de dar uma respirada e vir para dentro. E a gente tem a primeira carta das águas, que seriam taças. Aqui realmente entram as figuras aquáticas. Tem uma taçazinha escondida aqui no meio. Aqui tem um dragão, mas sempre tem o fogo junto, né? Nos de fogo. Nos do ar, tem sempre um ponteiro aqui, a ponta da lança ou da faca ou da espada é pelo unicórnio. Pajem de água intuitivo, sensível, artístico e amigável. E aqui um aviso, não é? Daquilo que eu já recebi. Uma nova pessoa aparece na sua vida. Uma de tus relações entra em uma nova fase. As suas relações entram numa nova fase, ou uma das suas relações entra numa nova fase, capacidades psíquicas incrementadas. Olha, eu posso concordar que de velhas parcerias eu tenho tido um momento muito bom, tá recebido. Eu recebi um presente dos anjos em forma de uma parceria de trabalho, né, que tem sido muito rica. E esse lugar da sensibilidade, da intuição, do saber aguardar, do ir mais devagar da dona sacerdotisa. Isso tudo está recebido já. Agradecimento e manutenção do vínculo. Qual seria a forma mais simples de dizer gratidão? Os enamorados, então, coroando a semana deles mesmos, que eu acabei colocando para a nossa conversa aqui no 365, o arcanjo Rafael, né? Em casa, entre eu e minha prima, a gente tem o Gabriel, a gente tem, acho que só saiu o Gabriel. Não, Samuel, a gente não tem Raziel, a gente tem um Ariel, e não é tipo Raniel também, e temos Rafael e temos Miguel, temos um pouquinho de anjo espalhados assim pela família. Então, nos enamorados, como é que eu posso agradecer, né? E aí, assim,
relações íntimas, refletir atentamente sobre as decisões que eu quero tomar, boa saúde. Então, primeiramente, eu acho que é um jeito manter a minha boa saúde, né? Manter as minhas escolhas e as boas relações e aquilo que é importante para mim, fazer a manutenção dessas relações. E entrou o 3 de fogo, o 3 de paus, que fala da abundância, onde as coisas parecem ir muito bem. Então, sem problemas e sem dificuldade, para eu mostrar mais paciência para elaborar projetos a longo prazo. Então, tá tudo bem, mas a gente pode ir melhorando sempre, seguindo sempre um caminho melhor. Veja, não deixa de ser uma delícia poder ler dessa forma, porque você pode refletir pelas imagens, você pode observar as frases, são frases ligadas aos arcanos de alguma forma, nenhuma delas até hoje que eu tenha visto foge do que é o conjunto de interpretações do que traz um tarô tradicional, né? Tradicional, tarô vovô, tarô papai, mas ele ainda assim deve ser chamado de tarô temático. Por quê? Porque ele já tomou algumas decisões, ele colocou coisas aqui que não está no tarô tradicional, nem o tarô papai, nem o tarô vovô, e nem tampouco o tarô filho, né, do Crowley. Não, não está. Que é essa história de colocar os anjos para cada um dos arcanjos, dos arcanos maiores, principalmente, né, de já trazer as características das figuras de nobreza, no sentido de características de personalidade, e não se é mulher, homem, não, isso está fora, total, que eu acho bom. É, e de não mais falar de paus, copas, espadas e ouros, de usar o fogo, a terra, a água e o ar. Não tirei nada de terra aqui, né, gente? Tirei bastante do espírito, um tequito d'água, um tequito do ar. Acho que está de boa medida a minha receitinha para eu falar com o meu anjo, ou para eu falar com a minha divindade, ou para eu falar com os meus guias. Eu gostei bastante, espero que você também possa aproveitar com o teu baralho normal, porque também dá para fazer esse olhar com o baralho normal. Então é como se a gente só tentasse abstrair um pouquinho, imaginando que cada arcano maior pode ser um anjo, beleza? Então vamos saindo daqui. Opa! Pronto, acho que ele não ficou totalmente saindo daqui. E aí eu tenho que tentar trazer um pouquinho mais para cá, né? Preciso tentar melhorar esse centro aqui. Vamos ver como eu farei isso. Para eu poder tirar a fotito, mas está aqui. São lâminas bem grandonas, não é? Então, só para vocês terem esse, esse olhar. Eu não sei se é um baralho que ainda está sendo produzido. Ele foi um grande sucesso, acho que 2017, 2018, por aí, né? Foi na virada da pandemia. Ele é um projeto, deixa eu ver se tem alguma idade aqui, ou fala de algum ano. Não parece falar nada, não. Então, vou colocando ele de volta aqui na caixinha, deixando vocês admirarem um pouquinho mais essas belas figuras, tentando ver se a gente encontra uma idade aqui. Tam, 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 taram, pam, pam. Não, às vezes, acho que sim. 2012. 2012. E aí depois ele é de novo trazido 2013. E aí foi o que tivemos para o mercado. Não parece que ele teve qualquer outra reedição. Certo, gente boa? A partir de amanhã, uma nova jogada. Então, fica aí comigo. Amanhã a gente tem a última jogada dessa temporada do Arcano 6, não é? Aqui nós vamos estar falando do amor como caminho, como uma escolha, né? Uma jogada super interessante também, certo? Então, por hora, aquele um beijo, um queijo, um tarotê para todos vocês. Valeu!